Já repararam que no contexto de emprego, no contexto de trabalho, aquelas pessoas mais conflituosas, que gostam de fazer bullying, que gostam de assediar, de provocar conflitos, de provocar atritos, são frequentemente aquelas pessoas também que não trabalham ou que são extremamente incompetentes no seu trabalho. Porque nós reparamos nisso e parece ser um padrão que se repete bastantes vezes. Isto de da incompetência ir de mãos dadas com a propensão para arranjar conflitos. Obviamente que não estamos a dizer que é sempre assim. Nem toda a gente que é incompetente arranja conflitos, nem toda a gente conflituosa é assim. Mas frequentemente os conflituosos e bullies são também gente de muito pouco trabalho ou que é muito pouco competente naquilo que faz. E hoje vamos tentar responder ao porquê disso acontecer. Porquê é que este fenómeno se passa? Porquê é que estas pessoas funcionam desta maneira? E ao percebermos o porquê deles funcionarem assim, também mais depressa e mais eficazmente nos podemos defender deles ou evitá-los completamente. Porque muitas vezes este género de gente, de novo, não sempre, mas muitas vezes foram lá colocados nas posições de trabalho que têm, não por mérito, não por esforço, não por trabalho, mas muitas vezes por nepotismo, por conhecer alguém, por ser da família de alguém, da família do chefe ou algo do género, por terem tido alguma influência para ser colocados no trabalho. E portanto foram colocados num trabalho o qual não mereceram e para o qual não têm competência nenhuma. Então no subconsciente deles, eles sabem que são os impostores, eles sofrem da síndrome do impostor, mas dessa síndrome de forma real. Há quem sofra da síndrome do impostor sendo pessoas competentes, mas neste caso é realmente por ser incompetente, por no seu subconsciente ele saber que está a ocupar uma posição, muitas vezes até de chefia ou de importância dentro de uma empresa ou de uma organização, sabendo que não mereceu, sabendo que não tem competência para a fazer e sabendo também que existe muita gente em posições mais abaixo da dele que seriam mais competentes na posição em que ele está, seriam líderes melhores, seriam pessoas que impulsionariam a organização onde estão e o trabalho que desenvolvem para novas alturas, algo que ele não consegue. Portanto, embora na fachada, à primeira vista, digamos assim, possa simular um ar de importância ou de competência, simular competência, que é o que muita desta gente faz, no subconsciente eles têm presente que são impostores, incompetentes, que não merecem o lugar onde estão. Por outro lado, este género de pessoas muitas vezes têm características narcisísticas. Não quer dizer que sejam narcisistas totais sempre, mas muitas vezes têm características narcisistas. De novo, em virtude de terem tido sempre tudo de mão beijada, em virtude de acharem que pertencem ao clube, das pessoas importantes, digamos desta forma, em virtude, de novo, de serem líderes ou chefes na empresa em questão, ou simplesmente porque acham que merecem um tratamento melhor do que os outros e que são melhores do que os outros. E, portanto, assumem que estão num patamar acima dos outros. E por essa mesma razão simulam confiança, simulam competência. Existe até em psicologia estudos que mostram que gente com características, até muitas vezes da tríade negra, até gente com características psicopáticas, narcisísticas, são muito bons a simular confiança e competência. Eles não são competentes na realidade, eles não são realmente bons naquilo que fazem, mas são bons a simular que são bons a fingir que são. E portanto fingem ser bons, tendo presente no seu subconsciente que não são bons, que não são aquilo que simulam. Portanto, acabam por ter esta dualidade de ser narcisista, achar que merecem todos os louros, mas mais numa perspectiva mais hum, superficial, mas no subconsciente sabem não ser merecedores do lugar onde estão.
E, portanto, isto leva a frustrações. A frustrações porque eles percebem que não são aquilo que fingem ser ou aquilo que querem ser. E também não têm o espírito de trabalho, o espírito de se auto-melhorar para realmente serem aquilo que querem ser. E, portanto, de novo, isto leva a frustrações. E estas frustrações, eles apenas podem descarregá-las nas pessoas mais próximas. Portanto, quando virem este sentimento de agressividade, de frustração, de fomento de conflitos constantes, o que mostra é mais sobre eles próprios, sobre essas mesmas pessoas, mostra a sua frustração, a sua falta de adequação, a sua falta de competência, mais do que mostra sobre os outros. É por isso que, achando para este género de pessoas, muitas vezes os problemas não são com uma pessoa ou duas, é com toda a gente. Ninguém está bem, todos estão errados, todos são menores, ninguém está ao nível dele. Exatamente porque ele sabe que ele próprio não está ao nível dos outros e, portanto, tenta projetar, tenta inverter a situação, fazer com que sejam os outros os incompetentes, fazer com que sejam os outros que não estão certos nesse meio. Mas, embora arranjem conflitos com toda a gente, eles são especialmente antagónicos para aquelas pessoas que são bons no que fazem, que são competentes naquilo que fazem. Porque eles são tudo aquilo que eles não são e queriam ser. Tudo o que eles simulam, de novo, a competência, a confiança, o saber o que está a fazer, eles veem noutras pessoas. E como não conseguem ou não querem ter o trabalho necessário para ser como essas mesmas pessoas, resguardam-se no ódio e no conflito às mesmas. Outro género de pessoas que eles odeiam são aqueles que não lhes dão validação. De novo, sendo incompetentes, mas narcísicos, eles precisam de se rodear dos chamados macacos voadores, aquele género de pessoas que lhes dão validação, que dizem que eles são bons, que dizem que eles são assim e são assado. Porque, de novo, quando a competência não está lá, quando a confiança, quando o saber não está lá, eles têm que ter a validação exterior, porque é o único tipo de validação que podem ter. Porque olhando-se ao espelho, eles não conseguem ter essa validação porque veem o seu próprio reflexo. E, portanto, quando veem alguém que não é assim, que não lhes dá validação, que os vê basicamente como eles são, de novo, são vítimas do seu ódio, são vítimas de perseguição, são vítimas de bullying ou tratamentos antagónicos. De novo, este comportamento apenas espelha aquilo que este género de gente é e não nenhuma característica daqueles que são perseguidos. E este género de pessoas, que vê exatamente como eles são, é um alvo especialmente para abater para estes indivíduos conflituosos e narcisistas. Porque eles sentem-se nus. Eles sentem-se como um miúdo que está a usar as calças do pai e foi descoberto. Eles sentem que toda a sua incapacidade, inadequação, projeção e simulação de grandeza não só não resulta como essas pessoas, como foi descoberta. Essas pessoas descobriram quem eles realmente são. E como eles não gostam da pessoa que eles realmente são, por isso estão sempre a fingir ser outra pessoa, o facto de eles encontrarem alguém que os vê como eles são, só isso é motivo para ódio, para conflito e para mais tentativas de perseguição. Este género de pessoas são profundamente tristes. Este género de pessoas são muitas vezes apenas merecedores da nossa pena. Mas convém sabermos como é que eles funcionam, porque muitas vezes, de novo, como estas pessoas são conflituosas e agressivas, nós também temos de ter os mecanismos e o saber para nos defendermos deste género de pessoas. Não para os atacarmos, não para lhes fazer mal, não para os prejudicar, mas apenas para nos defendermos e defendermos agressivamente quando for necessário. E este conhecimento de como esta gente funciona e o porquê deles funcionarem assim ajuda-nos a dar o primeiro passo para os entendermos e para nos podermos defender ou afastar este género de pessoas. Porque com este género de gente, o afastamento, o corte, a desvinculação é muitas vezes a melhor via de ação. O ignorar
o afastar, o desterrar este género de pessoas é o caminho para conseguirmos ter paz de espírito e tranquilidade no nosso local de trabalho. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E, acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.